Meu cordial bom dia a todas e todos. Eu quero fazer uma especial saudação aqui, claro, ao nosso conferencista, professor Manuel Antônio Teixeira Filho, meu colega, né, de tribunal, tem uma passagem marcante, conhecido de todos aqui como juiz, e é um grande, cada vez que Vossa Excelência volta aqui, professor Manuel, é um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui. Eu quero também saudar os colegas juízes, desembargadores presentes, vou fazendo a pessoa do desembargador Edmilson Antônio de Lima, que nos prestigia e que também representa aí essa ala mais jovem do tribunal, né, desembargador Edmilson? É a ala que está chegando aí perto da gestão. Dizer sempre que é uma honra ter os colegas, eu quero agradecer o prestígio. Também dos senhores servidores que estão sempre procurando aprimoramento, e a Escola Judicial tem procurado atendê-los. Esse curso aqui hoje, por exemplo, que está ocorrendo, é parte de uma demanda até antiga que eu tinha de algum tempo já, não foi assim, foi do começo do ano, ainda alguns servidores, doutor, e aí, tal, como é que nós vamos falar desses pontos e tudo? Não, eu tenho a pessoa para falar desses pontos para vocês. E quero fazer uma especial saudação, então, à doutora Marília Xavier. A doutora Marília está ali, né, que está representando a OAB aqui, a Escola Superior, mais especificamente a Escola Superior da Advocacia, dizer que nós temos procurado fazer e conseguido, a meu ver, né, uma parceria bastante profícua e exitosa. Diversos eventos já promovemos em que nós estamos chamando a ESA, estamos oportunizando a ESA a participação, e eu quero lembrar que nós temos sido bastante seletivos nessa nossa procura de apoio, né, com relação à própria ESA. Só lhes dar rapidamente uma posição com relação ao que está acontecendo nesse assunto hoje que o professor Manuel vai falar, por exemplo. Veja, nós não vamos falar aqui de temas abstratos, nós não estamos aqui procurando, a Escola Judicial ela está muito focada, exatamente, o juiz tem que terminar aqui a aula, o juiz, o advogado, e ele tem que levar alguma coisa para a prática, né? Quer dizer, chegar no gabinete dele, chegar no seu escritório, né? Fala, não, eu vou atuar de modo diferente, ou, enfim, aquilo reforçou eventual entendimento que ele tinha, né, que já o norteava nas decisões. Porque não dá, né, gente? Não dá para a gente ficar esperando a doutrina se consolidar, o Supremo Tribunal Federal decidir as questões. O problema é o seguinte, a reforma trabalhista foi aprovada em julho de 2017, entrou em vigor em novembro, e no dia seguinte a da entrada da reforma em vigor, ou o juiz de primeiro grau estava decidindo uma causa, ou nós, já no tribunal, também estávamos analisando isso. E o que é pior, na minha opinião, assim, a posição mais delicada exatamente é do advogado, que tem que prestar aquela consultoria, assessoria jurídica, ele diz para o cliente o quê? Qual é a orientação que ele vai dar, né? E nós, então, estamos procurando exatamente adiantar um pouco. E, diante de um pedido que houve da própria OAB, o presidente, doutor Cássio Teles, me procurou, conversou, olha, doutor, nós precisamos resolver alguns problemas aqui, no sentido de uma uniformização, porque os entendimentos, nós estamos sofrendo muito, principalmente os advogados aí, estão sofrendo muito com esses entendimentos variados. Você chega na vara 1, vamos dizer assim, o entendimento é no sentido que há necessidade de apresentação de uma memória detalhada de cálculos. Você vai na vara 2, e aí o entendimento lá é de que há necessidade de mera estimativa. O entendimento da vara 3 é que não precisa de nada, que não mudou nada, que a reforma não atingiu isso e que basta, que a liquidez vai ser constatada na decisão e que basta uma mera menção. Bom, e aí fica todo mundo perdido, como agir, etc. Então, nós organizamos um grupo de trabalho, uma espécie de uma força-tarefa, né? Eu acho que força-tarefa não está bom usar, porque não tem sido muito... o problema são os vazamentos depois, né, dessas forças-tarefas, enfim. Mas montamos, então, um grupo de estudos da Escola Judicial e da OAB, principalmente com o apoio da Comissão de Direito do Trabalho,
para levantar esses pontos em que é necessária a uniformização e também, a partir deles, buscar propostas para que essa uniformização ocorra de modo célere, né? Enfim, e na quarta-feira mesmo nós já tivemos uma reunião, anteontem tivemos uma reunião, e ali eu estou realmente bastante bem impressionado com a atuação da OAB. A OAB fez o seguinte, ela falou, olha, antes de nós dizermos, falei, mas escuta, eu quero saber o que a OAB quer, quais são os pontos que vocês querem que nós uniformizemos e aonde os senhores querem que nós cheguemos. Aí você falou, não, eu falei, mas escuta, essa aqui é a opinião de vocês. A comissão de juristas que compõe a comissão da OAB, claro que é uma comissão de notáveis e etc., mas tem que ver se ela realmente reflete a opinião da categoria. Resultado, a OAB abriu uma consulta pública, fez uma grande audiência com relação a isso, inclusive uma teleconferência com participação do pessoal dos advogados do interior, participação maciça, diga-se de passagem, e chegou para mim com uma proposta pronta. Olha, doutor, tá, com relação a esse tema que vai ser especificamente, né, tratado aqui hoje, né, uma parte dele, pelo menos, que é a liquidação dos pedidos. Olha, o nosso entendimento aqui, esse é um ponto que precisa, né, uniformizar, e, segundo lugar, quais são, aonde nós queremos chegar. Né? E eles já falaram isso, por isso, vejam que tudo isso que está acontecendo dentro da escola segue um processo que nós temos aprendido a chamar de trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem, não adianta nós chegarmos, olha, vamos falar sobre um ponto e aí trazemos uma pessoa, né, do porte, do jurista aqui, Dr. Manuel Antônio Teixeira Filho, todos respeitamos, ele fala, todo mundo, não, no mínimo leve em consideração o que ele fala, não adianta trazê-lo sem que haja uma espécie, você tenha preparado uma espécie de forro, um estofo para receber isso. Então, nós estamos já também trabalhando com os juízes, cursos em EAD sobre a reforma trabalhista, temos feito alguns encontros, né? E hoje, o que está acontecendo aqui é parte desta trilha de aprendizagem, que, aliás, nós sabemos, não vai acabar nunca, né? Essa é uma trilha que não tem fim, porque ela vai estar nós vamos estar constantemente percorrendo esta trilha. Então, eu só queria rapidamente deixar este esclarecimento para lhes dizer que, aqui na Escola Judicial do TRT do Paraná, que é o órgão hoje encarregado da formação inicial e continuada dos senhores magistrados, eu quero lembrar que todo juiz do trabalho, tá, tem que fazer, no mínimo, 30 horas, tá, de atividades letivas durante o seu semestre, para realmente, é uma forma que a nossa própria estrutura encontrou no sentido de assegurar a própria participação da escola, né? Essa estrutura, o professor Manuel Antônio também já fazendo uma rápida preleção, é um dos responsáveis por esse processo que começou no passado espontaneamente, sem nenhum apoio, mas sim de uma percepção dos juízes. Olha, nós temos que estar constantemente nos aculturando, melhorando a nossa atividade, né, nos aperfeiçoando profissionalmente. E, então, já na época, o professor Manuel, antes, obviamente, isso ser institucionalizado, né, na verdade, essas sementes são lançadas exatamente por pessoas como o professor Manuel, que, magistrado do trabalho na época, uma pessoa sempre com uma efervescência intelectual muito grande, sempre produzindo, sempre falando, né, sempre procurando, inclusive, nortear, e gentilmente, independentemente de retribuição, né, professor? Eu não acredito que o senhor tenha ficado rico com palestras dadas aos magistrados, proferidas aos magistrados ao longo das suas carreiras. Pelo contrário, e nem que o senhor tenha sido poupado. Olha, o senhor veio dessa palestra, o senhor vai precisar fazer 10 audiências a menos ou 10 sentenças a menos. Não, pelo contrário, tinha que fazer as 10 audiências, o mesmo volume dos outros, o mesmo volume de sentenças, o mesmo volume de despacho. E ai de ti, se a tua secretaria não estivesse muito bem, se a tua vara não andasse muito bem, tua unidade judiciária, e ainda mais procurar escrever, ser professor, né? Então, essa semente é exatamente o que está germinando, o que vocês estão vendo hoje. Se nós temos já caule,
Se nós temos uma árvore, né, em constante crescimento, é exatamente por sementes como essas lançadas pelo professor Manuel. Então, é um grande orgulho para mim estar participando disso aqui hoje. A cada evento da escola, os senhores me conhecem, eu vibro, porque realmente eu acho que esse aprimoramento técnico, profissional, científico, cultural, que nós promovemos com a escola, ele realmente tem uma utilidade muito grande para os senhores juízes, para os senhores advogados, e que nós estamos conseguindo levar a bom termo. E hoje nós estamos extremamente honrados de ter aqui, então, o professor Manuel Antônio, conhecido de todos, a apresentação seria dispensável, mas eu quero lembrar que ele, é só olhar a quantidade de livros que ele tem de sua autoria, que estão expostos ali fora, para quem quiser, eventualmente, já adquirir. Eu mesmo tenho eu acho que eu tenho mais de um nicho na minha estante só de livros do professor Manuel, né, e que não estão lá em decoração, são livros constantemente usados. O meu gabinete, os meus assistentes e assessores que me ajudam na elaboração das minutas, né, dos relatórios de voto, fazem constante uso disso. Então, eu acho que isso só já seria suficiente. Mas, é claro, sabemos, então, que ele é colega, é juiz aposentado do TRT da 9ª Região. Na época dele, ainda os juízes de tribunal não ostentavam o título de desembargador, que ultimamente foi adotado, mas ele, sim, foi um integrante, foi um juiz de 2º grau, né, fez carreira, foi juiz substituto, juiz presidente de junta de conciliação e julgamento, depois juiz de tribunal, enfim, tem toda essa carreira. Ele é professor de diversos cursos de pós-graduação, aí, principalmente o da Faculdade de Direito de Curitiba, atualmente advogado, é o que eu sempre digo aqui. Eu gosto muito daquela frase do Piero Calamandrei, no sentido de que o juiz é um advogado emprestado para a magistratura. E o professor Manuel está aí. Cessou o empréstimo dele para a União, para o serviço público, e hoje ele voltou, né, às suas origens, atuando como advogado. Ele é membro do Instituto Latino-Americano de Direito del Trabalho e de la Seguridade Social. Desculpem, mas aqui eu não vou ficar nem testando meus conhecimentos, mas é da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social, também francesa. Ele é membro do Instituto dos Advogados do Paraná, da Academia Nacional de Direito do Trabalho e da Academia Paranaense de Direitas Jurídicas. Ele é autor de mais de 2 dezenas de livros sobre processo de trabalho, da coleção de opúsculos sobre processo de trabalho, curso completo sobre processo de trabalho, da coleção de cadernos sobre processo civil, além de ter constantemente artigos publicados em revistas especializadas. Professor, uma grande honra, mais uma vez, tê-lo aqui, e eu quero realmente fazer uma saudação especial. O senhor tem a palavra, professor. Obrigado. Estimado doutor Cássio Colombo Filho, senhoras, senhores, é com muito gosto que eu retomo o contato com os magistrados do trabalho do nosso Estado, embora desta feita para tratar de um assunto que me é particularmente desagradável e irritante, a reforma trabalhista. Mas, por força do ofício, temos que enfrentar este ser teratológico, e farei isso hoje. Lembrando apenas, doutor Cássio, Calamandrei também tem uma frase interessante, diz que o juiz é aquilo que ficou do advogado quando se vai à emoção. Sim. E é natural isso. Eu posso dizer isso ex cathedra. Ex cathedra. Mas eu não vou ficar aqui à mesa, até porque a projeção está ali na tela, então eu vou ficar em pé. Obrigado. Os senhores me ouvem? Os senhores estão me escutando? Mas estão ouvindo? Porque há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é prestar atenção, ouvir é perceber aquilo que foi dito. Mas, então, às vezes, a plateia, o juiz, assim, ou alguém, os senhores estão escutando? Todos, mas ninguém está ouvindo. Já que os senhores estão escutando e ouvindo, eu recordo que no preâmbulo
de um dos meus livros, eu inseri uma frase que espelhava a minha atitude em face daquilo que estava ocorrendo na altura no país, em matéria legislativa. E disse, então, nesse preâmbulo, que há no Brasil uma perversa tradição consistente em elaborar normas jurídicas, não para pacificar situações tumultuadas, e sim para tumultuar situações pacificadas. Foi exatamente o que se deu com esta malsinada Lei 13.467, de que não necessitávamos, de maneira alguma. Mas, assim, eu, ao ser convidado pelo Dr. Cássio para participar deste evento, então, selecionei 2 dos assuntos, ou seja, 2 das alterações impostas por essa norma legal ao processo do trabalho. Mas, em rigor, o tema seria somente versante dos honorários. Mas a minha irritação é tamanha que não me contive. Eu vou falar também da exigência de indicação de valores já na inicial. Mas não me contenho nem agora. Eu vou inserir mais uma coisa. Dou-lhes um exemplo. Há toda uma história não escrita em torno disso que eu vou dizer. Uma história não escrita, como tantas que há por aí, que não estão na historiografia oficial. A questão do preposto não ser mais empregado. Quando eu assumi uma das, então, juntas de conciliação e julgamento, e lá se vão muitos anos, eu comecei a perceber algo que estava a ocorrer com frequência. Houve, inclusive, uma sessão emblemática em que se fez o pregão de uma empresa XA, veio lá o preposto. Na época não se cogitava da exigência de ser empregado ou não ser empregado, havia uma nebulosa sobre o assunto. Fez-se o pregão relativamente à empresa, veio aquele preposto. Seguiram-se novas audiências, mais adiante, faz-se o pregão da empresa B, é o mesmo preposto que está ali, e mais para o final da pauta, novo pregão, empresa C, pessoas jurídicas totalmente distintas, sem qualquer vinculação entre elas, o mesmo preposto. Na verdade, era um contador, um contabilista, que a todas as audiências ele comparecia como preposto dos seus clientes. Eu digo, isso é uma coisa artificial, postiça. Eu quero ouvir alguém de dentro do âmbito do trabalho, que tenha conhecimento dos fatos, que possa ter útil num eventual interrogatório, porque o meu entendimento é que não há depoimento, há interrogatório. E se quiserem saber, terá que ser em outra jornada, para eu explicar por que é o interrogatório, porque e isso era a influência direta da Carta Outorgada de 37 de Vargas. Né? Bom, mas esse é assunto para outra ocasião, outra assentada. Mas eu comecei a sentir uma certa inquietação com aquela situação em que aquele preposto, ou outros prepostos, vinham ali e representavam meia dúzia de preponentes, ou o que a CLT chamará de reclamado, né? Reclamado é um termo errado, porque reclamado é adjetivo. É aquilo que se reclama e virou substantivo na linguagem comum. Eu prefiro chamar autor e réu, isso não altera a substância de nada, mas é uma linguagem mais clássica. E eu comecei, então, eu vou me dedicar a uma interpretação do artigo 843 da CLT, parágrafo 1º, que fala do preposto. E já logo vi ali que havia um erro, quando eu dizia que o então reclamado poderá fazer-se substituir. Eu digo que isso não é substituir, isso é representar, o substituto é outra coisa, ele é mero representante. E comecei a retocar gramaticalmente a frase, mas não era esse o escopo, o objetivo. Eu digo, mas na minha linguagem, o réu poderá fazer-se representar por gerente ou outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. E fui buscar as origens dessa norma, do decreto que instituiu a CLT. E verifiquei que o intuito fora o de fazer com que o preposto fosse empregado. Tanto isso era certo que o legislador aludia a gerente ou outro preposto. O gerente, pelo menos na altura, era empregado. Tinha vínculo de emprego. Então, o gerente ou outro preposto subentende-se que também seja empregado. A não ser assim, bastaria ao legislador ter dito: o réu poderá fazer-se representar por preposto. Mas por que ele disse antes gerente? Porque o intuito, como disse, era de que houvesse um vínculo. E comecei assim
lecionava na faculdade, já estava, então, doutrinando os alunos nesse sentido, fazendo artigos, não jogava isso para os autos ainda, porque poderia gerar uma nulidade processual. Não era o local para fazer experiências. Mas então eu fui doutrinariamente como uma serpente ardilosa envolvendo, né? E começaram a surgir algumas, por conta de artigos doutrinais e textos também de livro, algumas decisões, alguma certa jurisprudência, aceitando essa minha orientação, esse meu entendimento, interpretação. E essa jurisprudência chega ao TST e o TST acaba por cristalizar esse entendimento na súmula 377. Pronto. Foi uma longa batalha. Isso levou, quando menos, 15 anos para que se consolidasse isso em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, todo esse trabalho, ao longo, né, de mais de uma década, foi deitado por terra num simples gesto do legislador, que agora dispensa o preposto de manter vínculo de emprego com o preponente. Qual é a repercussão na realidade? É o que se vê hoje, não é? A preposição, que é o ato do preposto, a preposição profissional. Eu fui fazer uma palestra, não vou mencionar, eu já tenho feito um périplo aí por vários tribunais, né? Fui ao Rio Grande do Sul, fui a Minas Gerais, fui enfrentar um frio terrível na Paraíba de João Pessoa, um frio de 30 graus, né? Estou indo a Goiânia agora, e numa dessas andanças, eu entrei no prédio, o prédio tem vara e tem o tribunal. Alguém me vendo engravatado, achou que podia ser algum advogado da região, e o sujeito me dá doutor, se o senhor precisar, me dê um cartãozinho. Ele estava mal vestido até, cartão de preposto profissional. É isso que eu queria evitar, quando me dediquei a interpretar. Mas vejam isso, que ironia. Então, toda uma construção doutrinária, jurisprudencial, que teve seu preço, batalhando para construir alguma coisa razoável, o legislador simplesmente, num gesto, não é? Ad nutum, num gesto assim, deita por terra e não dispensa. Então, o que se vê hoje, né, até eu fui irônico, quando escrevi um livro sobre a reforma, esse livro foi escrito entre a publicação da lei e a sua vigência. Nesse ínterim, eu escrevi todo um livro comentando e extravasando ali, né, a minha, para além de irritação, a indignação com várias dessas alterações. E, então, eu dizia, no que toca ao preposto, e agora, talvez os fóruns trabalhistas tenham que ter uma sala específica para prepostos, né, prepostos profissionais, logo irá criar-se um sindicato dos prepostos da Justiça do Trabalho, e, sem pagar contribuição sindical, e por aí afora. Mas, veja, isso era extra pauta hoje, né? Mas me ocorreu para mostrar a amplitude da minha indignação com esta malfadada reforma, e há tantas outras coisas mais que me irritam, para não falar da redução dos poderes do juiz na execução, né? Que se coartou um pouco aquilo que era o traço característico, e por aí vai. Mas devo ocupar-me do que está reservado para hoje. Então, antes de ingressarmos nisso, uma das alterações que todos sabemos foi no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, 843, parágrafo 1º, em que se exigiu da inicial trabalhista que se revelasse não apenas revelasse um pedido certo e determinado, mas também com a indicação do correspondente valor ou dos correspondentes valores. No que diz respeito a pedidos certos e determinados, era algo tolerável. Ele é certo quanto à existência e é determinado quanto à quantidade, né? Isso já vem de redações antigas, mesmo do CPC de 73, já falava em pedido certo e determinado. Mas vem o legislador de 2007 e exige que a inicial já se apresente os seus pedidos com valores líquidos. Quando me dei conta disso, e na verdade eu já tomara ciência dessa regra, não por ocasião da publicação da lei, que eu vinha acompanhando desde o projeto original
que depois recebeu um substitutivo da Câmara e vai converter-se depois na Lei 3.467. Eu vinha acompanhando, e isso me causava já uma preocupação, com os olhos postos na realidade.